Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao curso de Node.js. Nessa aula nós veremos o conceito de módulo introduzido no Molde. O que são os módulos, né? São inserção de arquivos externos. Quando a gente trabalha com browser, com navegador web, a gente utiliza o jeito antigo. Qual é o jeito antigo? A tag script. Qual é o problema? Todas as variáveis eram globais. Se você tivesse uma variável preço no script 1 e outra no script 2, uma atropelava a outra e fim, ok? Dependência, você tinha que torcer para o script 1 carregar antes do script 2. Enfim, com o conceito de módulos do Node.js, cada arquivo é uma caixa fechada. Ela tem um escopo isolado. Nada que você cria dentro de um arquivo vaza para outro arquivo, ao menos que você explicitamente faça com que isso aconteça, utilizando o Module Exports para o CommonJS ou o Exports para o ESM. É como se cada arquivo fosse um script com muros muito altos, né? Protegidos. E aí a gente consegue proteger a informação e manipular a informação de uma forma muito, mas muito mais segura. Então vamos lá, né? Vamos ao Visual Studio Code. Eu criei aqui no diretório Node um diretório chamado Módulos. E dentro dele eu criei dois arquivos, calcliquid.js e coleção.js. E criei fora do diretório uma página que eu chamei 2modules.js. É a página que vai inserir os meus dois módulos. Então vamos lá. Eu fecharei o meu Explorer, ok? E eu vou começar pela Calc Líquido. Vou analisar essa página com vocês. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável que eu chamei de líquido. E eu estou atribuindo a esta variável uma arrow function, onde eu tenho que passar dois valores, o valor bruto e o valor de desconto, e ela vai me retornar o valor líquido. Por isso que a variável se chama líquido. Dá uma pausa no vídeo, copia esse código. E como é que eu exporto isso? Através do module.exports. Eu falo para ele, você vai exportar o conteúdo da variável líquido. Então, o que é que vai ser exportado realmente? A minha arrow function. Como isso vai acontecer? Vamos lá na 2modules, eu tenho um comentário aqui, depois eu vou ler esse comentário com vocês. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um console log. E eu estou delimitando as minhas strings com crase. Por que com crase? Para utilizar os nossos template strings, que eu às vezes chamo de interpolação de variável por causa de outra linguagem de programação. E vamos lá, a apresentação de módulo. E como é que eu vou importar a arrow function que está atribuída à variável líquido lá na página calc líquido? Eu tenho que inserir esta página aqui. Eu criarei aqui uma variável que eu vou chamar de desconto e eu atribuirei a ela o retorno do método require. E eu vou falar para ele assim, olha, tá? A partir da raiz é o diretório raiz que está configurado aqui no Visual Studio. Entre no diretório modules, opa, esqueci uma barra. A partir da raiz, entre no diretório modules, veja que o próprio Visual Studio já nos ajuda. Barra, e ele já me trouxe as duas páginas que eu tenho dentro do diretório module. Calc líquido. Preciso do .js? Não.
por padrão, você não deve utilizar. Já vou me adiantar aqui. Esse é um método antigo de se fazer isso. Existe um método novo, padronizado pelo ECMA, que é quem cuida da linguagem JavaScript. Este daqui foi criado pelo Node, ele é nativo do Node, foi criado pelo pessoal do Node. E ele está em 90% das aplicações por aí. Se você na cidade de São Paulo for fazer uma entrevista de emprego e não souber o require, provavelmente você não passará, ok? Mas os aplicativos novos começarão de uma outra forma, que é assunto para a próxima aula. Eu aqui estou inserindo a minha página Calc Líquido, o meu módulo Calc Líquido. O que é que vai ser atribuído à variável desconto? Justamente a nossa arrow function, o conteúdo da variável líquido lá naquela página. Então, se eu chamar a variável desconto, eu vou estar chamando aquela função. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de valor líquido. Vou atribuir a ela o conteúdo da variável desconto, sendo interpretada como uma função. Eu vou passar o valor de 1000 e vou dizer que eu quero um desconto de 35%. Então, o valor líquido conterá os 35% de 1000. É isso, tá? Então, console log, usarei template strings, então vou utilizar a crase e valor líquido é o conteúdo da variável val líquido. Pronto, já podemos rodar isso e ver lá no console. Vou abrir o meu console, terminal, novo terminal. Já sabemos que ele vai abrir o PowerShell já dentro aqui do nosso diretório raiz. E eu só preciso digitar aqui Node, para chamar o Node para ele executar, e o nome da página, 2, underline, modules.js. Enter, e pronto, está lá. A apresentação de módulo, o valor líquido é 650, que é os 35% de desconto de 1000. Vou fechar o meu terminal, Kill Terminal, vou clicar aqui na latinha de lixo e vou continuar. Eu vou dar um console log aqui com tracinhos para fazer uma separação. E aí eu vou importar a outra página. Veja que aqui já desconto não foi a primeira coisa que eu fiz na página, a importação de cálculo líquido. Eu já tinha alguma coisa antes na página, que era o título, a apresentação de módulo. E agora eu vou importar a outra página, let, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de colecal. E eu vou importar require a partir da raiz barra. E ele já vai me sugerir um app ou o diretório modules. Eu quero o diretório modules, barra, e eu quero a colecal, ok? Perceba que quando eu importei cálculo líquido, eu não coloquei a extensão JS. Eu vou colocar aqui. Vai dar diferença? Nenhuma. Por padrão, é não utilizar, ok? Tá? Ele já sabe que você está importando uma página JS. Então, você não precisa utilizar a extensão. Por padrão, não se utiliza. Então, eu sumirei daqui um minutinho. Por padrão, não usar
extensão. .js. É isso aí. E como é a minha coleção? Vamos olhar lá. Você pode copiar o código, né? Veja que eu estou exportando duas coisas. Estou exportando o quad e estou exportando o cubo. O que está acontecendo aqui? Eu estou exportando uma coleção. Na realidade, vai ser uma variável. Ela terá aí um índice quad. Ela terá um outro índice cubo. E dentro de cada um desses índices, eu terei uma arrow function. É isso aí, ok? Então, para onde ela for exportada, eu vou ter lá uma variável. Uma variável do tipo objeto, e ela vai ter dois índices, o índice quad e o índice cubo. Vamos ver isso lá. Então, está aqui. Eu vou falar para ele console.log. Eu quero a minha variável colecal, ponto, e veja que ele já me sugeriu, né? Cubo ou quad, as duas propriedades possíveis dentro da minha variável. Eu vou começar com a quad e eu vou querer o quadrado de 8, isso deve me retornar 64. Console log colecal ponto cubo, e eu vou querer o cubo de 3, isso deve me retornar 27. Vamos rodar isso num terminal. Como é mesmo? Node, espaço, e o nome da página, que é 2, underline, modules.js. Está lá, 64,27. Em cima o valor líquido e aqui 64,27. Vou matar esse terminal. Algumas observações. Tá? Por padrão, a gente não importa os módulos no meio da nossa aplicação. É sempre o início de tudo. Então, Ctrl X, vou importar antes de dar esse console log com o título e também vou importar aqui o meu colecal antes, ok, do título. Fica tudo no mesmo lugar. Observe também que desconto ele já identifica como sendo um método onde eu preciso de 2 parâmetros. Já colecal ele identifica como uma variável, ok? Eu tenho aqui um comentário, se você quiser pausar o vídeo e copiar, fique à vontade. O que eu estou falando aqui? Característica, este é o CommonJS, é a forma antiga e estável de se importar módulos, é a forma nativa do Node.js. A sintaxe, aonde eu vou importar, eu uso o require, ok? Aonde eu vou exportar, né, onde está esse módulo, eu uso o module.exports. Extensão, não exige JS no final. Eu coloco simplesmente o nome da página e ele sabe que é um arquivo JS. Preciso configurar alguma coisa para isso funcionar? Não, ele é nativo do Node, ele funciona direto no Node. Tá? E em que momento eu devo carregar? Por padrão, eu devo carregar no início, mas ele pode sim ser carregado no meio do código. E qual é a filosofia dele? Aí sim, ele é carregado de forma síncrona, um por um. Ele vai começar a carregar o desconto, ele só vai começar a carregar o coleção depois que ele tiver terminado de carregar o desconto, ok? É como se você fosse a um restaurante, fizesse um pedido, chegasse uma outra pessoa numa mesa do lado e fizesse um pedido também, ok? Se a coisa for síncrona,
eu preciso que um processo inteiro seja finalizado para começar outro processo. Então o garçom pegaria o seu pedido, levaria na cozinha, esperaria o seu pedido ficar pronto, pegaria o seu pedido pronto, traria para você e colocaria na sua mesa, e daí ele iria pegar o pedido da mesa ao lado. Sendo assíncrono, não, esse processo vai acontecer paralelamente. Ou seja, ele vai pegar o seu pedido, vai levar para a cozinha, aí, enquanto a cozinha está preparando a sua refeição, ele vai pegar o pedido da mesa ao lado e vai levar para a cozinha. E a cozinha vai preparar as duas refeições paralelamente. E corre o risco, inclusive, da mesa ao lado receber a refeição dela antes da sua, porque os processos aconteceram paralelamente e é isto, a sincronia. Recentemente, o ECMAScript, que é o responsável pela evolução da linguagem JavaScript, aderiu aos módulos, mas de uma forma diferente, e uma forma que pode ser assíncrona. E esse será o conteúdo da próxima aula. Mas você precisa saber este método do require, o método nativo, porque 90% das aplicações estão utilizando. Então, se você for fazer uma entrevista de emprego para desenvolvimento JS e não conhecer o Require Module Sports, provavelmente você não passará, porque 90% das aplicações ainda utilizam eles. As aplicações novas é que estão começando da nova maneira, que será vista na próxima aula. É isso aí. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o canal, siga o canal e ative as notificações. Isso aumenta o nosso engajamento e ajuda a gente a continuar esse trabalho. Até a próxima aula.